Bora, meus traders! Hoje vamos fazer nosso fechamento de mercado, dia 24 de janeiro. Importante vocês me seguir, já dá o like, comenta também se você gostar desse vídeo no final, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pelo mini índice, turma, já abriu com gap bem relevante. Se a gente observar, a gente tinha topos, tá? Topos interessantes nesse primeiro toque que o mini índice já abriu, e fundos também. Então aqui a gente tinha uma possível troca de polaridade, tá? Então com essa abertura em gap amplo, a gente já observa essa volta que o preço fez. Eu vou usar aqui a minha famosinha Fibo e vou observar onde que o preço parou. Olha só, ele pagou o alvo dessa volta em V. Então é um ponto, mais um ponto de confluência dentro dessa região. O que eu tinha também aí? Eu tinha um afastamento de uma das médias aí em tempo gráfico maior. Então, se eu tinha todas as confluências, para que eu vou pensar em compra? Eu vou pensar em venda, justamente para o preço voltar a corrigir dentro desse movimento aqui de fechamento. Então, o que a gente pensou lá na nossa sala com a turma? Olha só, eu falei para a galera que aqui a gente não ia pensar de forma alguma em comprar, tá? Até esse preço mostrar de fato que ele tinha força para ganhar esse topo que ele estava se formando e poderia sim pensar numa compra. Mas antes dessas médias chegar a esse preço, a gente observou que o preço começou a rejeitar muito esse ponto, tá? Rejeitou bastante. Se você pegar até uma Fibo intraday aí, você observa que o preço estava nessa região de 61. E aí a gente faz o que? Filtra mais ainda gatilhos técnicos pelos 2 minutos. E aí a gente observa esse comportamento do preço. Deixa eu apagar aqui para ficar mais limpinho para vocês. Olha só. A gente tinha um baita candle de rejeição aqui, tá? Nesse primeiro ponto para venda, a gente busca o quê? Sempre stops mais curtos. Então, a gente poderia fazer, que a gente fez lá na sala, venda abaixo desse candle e o stop, olha só, acima desse candle, tá? Esse candlezinho aí. Olha aí, um stop de 90 pontos e a gente pegou 300 pontos nessa operação, tá? Sempre, claro, trabalhando com stop técnico, tá bom? Aqui não deu nenhuma oportunidade da gente descer o stop dentro dessa região. Olha aí, a gente pegou mais de 300 pontos, 320 pontos em média que a gente acabou saindo aí, fazendo parcial. Tentamos até segurar um pouco mais essa operação e aí ela acabou voltando. Turma, outro ponto interessante que a gente viu para venda na mesma região, mesmo gatilho técnico, olha a rejeição aí dos compradores jogando esse preço para baixo junto com essa região importante. Então, se a gente viu que ele testou essa região e voltou, testou de novo, voltou, testou de novo, voltou. Olha o tanto de toque interessante que a gente tem aí para essa região. Então, a região que vai chamar bastante atenção. De novo, veio para essa região, rejeitou, entrada na mínima, stop na máxima. E o stop era, se eu não me engano, 130 pontos. Deixa eu ver aqui. Era um stop de 130 pontos. E a expectativa que esse preço viesse pagar, principalmente esse alvo intraday aqui que ele já tinha ativado. Então, se eu tenho aqui esse movimento aqui, tá? Da primeira barra, que foi bem grande, né? A barra elefante aí. Ele rompeu esse movimento, voltou para fazer o quê? Um pullback mais profundo, né? A gente explica lá na turma que ele gosta de fazer esses movimentos, faz um pullbackzinho profundo e depois aí vai entregar os alvos, tá? Principalmente esses alvos aqui, ó, que a gente vai ter que ficar bem atentos aí nesses próximos dias. Olha só. Então, turma, o que a gente teve aí? Entrada nesse ponto, tá? As duas entradas aí. Quem não pegou entrada aqui nessa região, onde é que eu poderia entrar novamente? A gente tem essa região aqui, ó, de lateralização. Na mínima desse candle aqui, a gente poderia fazer uma entrada com stop aqui na máxima, tá? Para pegar continuidade nesse movimento. E aqui também, ó, o mesmo formatinho aqui para ficar bem fácil a leitura para vocês, sem usar nome técnico, sem necessidade, mas no rompimento dessa caixinha aí também abria outra venda com stop aqui na máxima. Quem tava com stop aqui já daria para trazer para cá. Foi o que eu passei lá para a turma na sala educacional. E aí, turma, o que a gente vai buscar? Alvos do movimento, tá? Então, a gente tem esse movimento de impulsão, rompimento, correção, e aí o preço veio trabalhar dentro dessas regiões de alvos. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui em relação aos alvos? Olha só, primeiro, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A gente
na nossa mentoria, a gente sempre trabalha ondas de Elliott para entender como que o preço está se comportando. Então, dentro dessa ativação, a gente tem o quê? Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. É um movimento que eu deixei lá para a turma que possivelmente o preço ia fazer esse tipo de movimentação, e olha só o que ele entregou. Então, a gente tem o quê? Essa da onda 1, se eu pegar toda essa impulsão da onda 1, olha aí, ó, o preço pagando aí praticamente todos os alvos, pagando 5 alvos das ondas de Elliott, com essa quinta onda também, uma onda mais estendida. Bem bonito, né? Então, olha como a projeção de fibra é interessante, você entendendo principalmente a amplitude do preço. Chegou na região aqui, ó, olha só, uma região de fechamento de gap, a linha d'água, tá? Um ponto interessante. Aqui também, se a gente olhar aqui pelos 60 minutos, tinha a média de 9 aí também, ó, a média de 9. Então, possivelmente seria um ponto que o preço poderia corrigir. Você observa que a gente teria aqui tantos esses pavios aqui, ó, mostrando rejeição desse fundo e ativando compra para minimamente, falei pro pessoal, minimamente essa correção tem que vir na VWAP. Então, olha aí onde o preço foi e depois entregou todo esse movimento no final da tarde. Eu não gosto muito de fazer análise assim com o gráfico muito parado, porque fica fácil, né? Então, tudo que eu passo para vocês aqui foi o que a gente passou lá na sala educacional. Mas, observando o cenário, a gente vê pontos técnicos do nosso operacional, principalmente gatilhos de candles dentro de regiões importantes, que aplica, sim, uma possível correção desse movimento, tá? Então, hoje a gente teve esses dois movimentos no começo da manhã bem interessante, ativando assim essa venda. Beleza? E o dólar, o que a gente viu no dólar? O dólar também, olha só, abriu dentro de uma região super importante. Deixo atentos isso, inclusive, para vocês. Olha só, turma, aqui a gente tem uma LT formada, que ele já abriu rompendo essa LT. O que seria mais interessante do preço fazer? Essa análise a gente fez, que o preço ancorasse nesse fundo e fosse lá fechar esse gap, trocar a polaridade com essa LT e depois entregar esse movimento de queda. Porque eu espero o dólar aqui nos próximos dias ainda dentro dessa região e aí sim ele querer fazer essa volta de continuidade de movimento, tá? Que é também a ancoragem em médias em tempo gráfico maior. Mas antes disso acontecer, vamos analisar o dia de hoje, que teve de interessante. Dólar bem chatinho, bem lateral, mas quem entende a questão de contexto, com certeza vai melhorar muito mais a sua visão. Então vamos lá. Olha só, turma, quando o preço abre assim com gap amplo, o que é interessante vocês sempre observar? Onde que esse preço tá? Então, se eu pego, olho para cá, para trás e observo esse movimento de impulsão, o que eu teria? Olha só, um segundo alvo de fibra desse movimento de impulsão com rompimento. Quando chega nesse alvo, possivelmente o preço volta a fazer um tipo de correção, tá? Então, a gente poderia pensar no gatilho técnico para buscar, claro, a correção desse movimento. Olha só o que a gente tinha primeiro para ficar atento. Depois que o preço estava aqui trabalhando dentro desse movimento, a gente abriu um gatilho de venda aqui, tá? Por quê? Para ele vir buscar justamente esse alvo que estava faltando pagar. Então, o que eu tenho aqui pelo 2 minutos? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. A gente teve esse movimento aqui, que o preço fez essa impulsão, correção não conseguindo dar continuidade. Quando ele se formou em formatozinho aqui de bandeira, a nossa entrada foi nesse candle e aí a gente pegou aí basicamente 10 pontinhos nessa operação, tá? Foi a nossa primeira entrada. Eu queria que esse preço viesse um pouquinho mais aqui embaixo, que era o quê? O alvo desse movimento intraday, para eu pensar em fazer uma compra. Então, acabei nem comprando dentro dessa região aqui. Região interessante de compra, mas acabei nem fazendo uma compra. Eu já comprei aqui, ó, turma. Comprei aqui, ó, na superação dessa barra. Fiz uma comprinha aqui. E aí, eu fiz a minha primeira parcial com 5 pontos. Tentei segurar essa operação e o preço voltou. E me tirou aqui na proteção, tá? E depois ele entregou, no final da tarde, muito depois, entregou esse movimento de correção que era o que eu estava buscando. Então, o que a gente observa aqui? A minha entrada foi o quê? Na superação aqui dessas barras, tá? Com o stop aqui atrás. Então, praticamente, eu fiz o quê?
1 para 1. Olha só, o stopzinho aí de 3,5 pontos. Fiz o primeira parcial com 5 pontos, foi mais ou menos aqui nessa região. E aí o preço pega e volta e me tira na proteção, tá? Me tira aqui no stop gain, né? Que eu já tinha feito parcial. E aí depois ele vai e entrega de novo, eu não quis mais fazer nenhuma entrada. Mas onde que a gente poderia analisar pelo filtro de 2 minutos, sabendo que aqui a gente já tinha uma região de compra muito forte. A gente poderia, turma, olha só, esperar o preço vir testar novamente essa VWAP aqui, que seria interessante, tá? E aí sim abria mais um gatilho para a gente pensar em uma compra com essa estrutura aqui de mercado. E aí na superação dessa barra a gente poderia pensar em uma compra com stop aqui embaixo. Aí ficaria um stopzinho mais salgado, mas a única oportunidade que eu vejo dentro dessa movimentação seria aí. Uma nova oportunidade, turma, se você olhar, seria o quê? Ele saindo desse triângulo aí descendente, tá? Se você observar, a gente tem um triângulozinho descendente aqui dentro dessa região. Então, mais sensato seria você aguardar o preço sair dessa região, encontrar o quê? Uma barra de continuidade, que seria esta daqui, ó. Perdão, essa daqui. E aí sim, faria uma possível compra com stop na mínima dela e daria para pegar esse restante de movimento do dia. Só que a gente tem que observar que pelo tempo gráfico maior tinha algumas travas desse preço, que era justamente essa média de 9 dos 60 minutos que estava já na cara do preço. Ia ver o comportamento, se ela rejeitasse ou se dava continuidade nesse movimento. Acabou que está aí, né, possivelmente uma ativação amanhã, que esse preço venha abrir aqui em cima, faça esse fechamento, mas eu ainda acredito numa correção maior aqui embaixo, tá? Então é isso. Hoje, nossa análise tanto do índice e do dólar. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar para eu entender de fato que vocês estejam gostando. Não deixa de me seguir, dá o like e até amanhã.